Eu queria começar o vídeo de hoje, essa semana aqui, meditando um pouco a respeito dos caminhos que Deus cria na nossa vida, das coisas que acontecem, das coisas que se levantam e da maneira como a gente se posiciona com relação a tudo isso, né? Não é fácil passar por algumas coisas, não é fácil fazer algumas reflexões, não é fácil enfrentar algumas coisas na vida, mas nós estamos sempre por aqui. Estamos sempre tentando entender de que maneira o nosso espírito pode se beneficiar do relacionamento com Deus. E ontem à noite estava no processo de descansar, de oração antes de deitar, e eu comecei a meditar numa parte dizendo que essa parte falava a respeito de Deus fazer tudo para nós. Eu não sei se é algo que está escrito, se é algo que está em alguma parte da Bíblia, mas deixava claro esse estado de consciência que pode ser alcançado por nós, no sentido de entendermos que a vida não é um emaranhado de circunstâncias que é como uma selva que nós precisamos achar meios de sobreviver. Mas eu preciso acreditar que Deus, como um emaranhado de energia altamente complexo, que o meu cérebro é incapaz de discernir, tem um plano para tudo isso. E eu comecei a meditar nessa parte, e eu fui ler de novo lá a parte que está em 9 de Isaías. Eu tive essa iluminação para ler isso no sábado à noite, a parte que está no capítulo 9 do verso do livro de Isaías, que fala a respeito da profecia da vinda do Senhor. Eu até peguei o último verso, o verso 6 dessa parte, e coloquei num post, porque aquele post para mim foi muito maravilhoso e teve um efeito muito pesado, muito forte de entendimento e de busca de compreensão. Nós estamos sempre num processo de busca e de compreensão. Estamos sempre em momentos de grandes reviravoltas, plot twists, se assim se pode dizer, dentro da nossa vida e a respeito das nossas circunstâncias. E eu li esse conjunto de 6 versos num momento muito difícil para mim, talvez não no momento mais difícil, porque é difícil qualificar os momentos da vida em que nós estamos no momento mais difícil, mas um dos momentos de maior dificuldade de compreensão acerca de algumas coisas. E foi aí que veio esse pensamento, esse sentimento de que Deus faz tudo para nós. Ele não faz tudo para nós no sentido de nos dar tudo, no sentido de nos entregar tudo, mas Ele faz tudo para nós no sentido de contribuir com essa visão de vida, com essa visão das coisas, de uma maneira que nos faça ser potencializados como seres humanos, para que dentro da construção de leis específicas e espirituais que nos colocam diante do desenho desse novo mundo, do desenho dessa nova organização, do desenho dessa percepção que nos falta quando nós somos aleijados daquela essência, daquela inspiração e daquela intuição de que nós somos o sábado no Éden, de que temos um sexto sentido que acaba sendo lobotomizado ou que acaba sendo extirpado da nossa maneira de viver. A ideia central de Cristo é essa, é despertar em nós o resgate dessa percepção das possibilidades espirituais, e nisso Ele faz tudo para nós.
Ele faz tudo para que nós possamos resgatar isso. Então, nessa manhã de segunda-feira, eu queria convidar aqui para a gente enxergar a nossa vida nessa semana, porque Cristo não veio dar exemplo de coisa alguma. Ele veio simplesmente viver da maneira como esse Espírito vive, da maneira como essa energia no estabelecimento desse reino inicia. Então, não tente imitar nem a Cristo, tente sentir como Cristo. E está aqui, Isaías 9, verso 6. Quem depois leia o capítulo 9, mas leia, você vai perceber que Isaías vinha falando acerca das ameaças que aconteciam. E essas ameaças não é que Deus vai chegar e Deus vai, não. É que nós vivíamos, como nós já dissemos aqui, um processo de evolução e progressão espiritual. E as coisas que acontecem na nossa vida, por mais que pareçam resultados claros da vontade caprichosa de Deus, na verdade nada são do que manifestações naturais do conhecimento, do entendimento e dessas leis que são colocadas por esse organismo superinteligente, que é superior inclusive à nossa inteligência humana, que Paulo reputou como humana e diabólica. Então vamos lá, está aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nós falamos aqui no sábado, eu vou fazer bem curtinho hoje, nós falamos aqui no sábado a respeito da consequência do que acontecia ali, a serpente, o pó da terra, o calcanhar da mulher e a mulher, e nós chegamos à conclusão de que nós somos esse vaso. E foi muito interessante no sábado de manhã nós lermos isso, e no sábado à noite lermos essa parte e entendemos que esse trabalho vai sendo desenvolvido de uma maneira progressiva. Então eu queria deixar a reflexão aqui para você. O acúmulo das tuas experiências em cima dessas tuas incompreensões também está gerando algo dentro de você, que é esse vaso, que é esse útero. A tua angústia, a tua tribulação, a tua incompreensão estão gerando algo aí. Mas se você pisar a cabeça da serpente, da ciência, que se alimenta do pó da terra, que nós chegamos à conclusão aqui que são átomos, ou seja, se você deixar de olhar a ciência pela própria ciência, porque o que é a ciência se alimentar dos átomos? É a ciência se alimentar daquilo que é real. Ou seja, precisar de evidências para se reforçar. Mas se você, como possessor desse útero, como a mulher do Gênesis, tiver a condição de entender isso, entender que para prosperar, para que esse menino nasça, você tem que ser fecundado por um espírito superior a você, e você tiver força e energia para hoje pegar teu calcanhar e derribá-lo sobre a cabeça da ciência, e você romper com o teu passado, que é essa a alimentação da ciência de uma maneira louca, desenfreada, e você conseguir romper com essa maneira de pensar,
e se deixar ser fecundado pelo Criador de todas as coisas, que gerará dentro de ti um menino que vos nascerá e será esse príncipe da paz, para a manifestação das obras do Senhor dos Exércitos e estabelecimento dentro do seu coração de um principado que vai permitir que você, contribuindo com outros principados, formem um reino. Esse reino do céu, a tua vida se transforma. E você vai entender que Cristo não veio dar exemplo para ninguém. Ele é fruto natural dessa energia salvadora que veio dentro do mundo e que veio também dentro de nós. As coisas de Deus são maravilhosas. Nós não podemos parar nos primeiros rudimentos. E é esse o convite que eu te faço aqui. Enxerga a tua vida de forma diferente. Permita que, como a videira verdadeira enxerta a sua seiva no zambujeiro, permita que o Espírito de Deus lance a sua semente sobre o teu vaso, mulher, Eva, e permita que desse vaso nasça, como efeito da fecundação desse Espírito, aquele que é maravilhoso, aquele que estabelece sobre o seu coração o principado, que coloca dentro dos seus termos as regras e o domínio desse príncipe, Cristo que nasce em você. E da junção de cada Cristo, nós temos o estabelecimento do reino de Deus. Abençoa o teu dia, abençoa o teu trabalho, abençoa os teus amigos e vive uma vida de paz. Busca a fecundação do Espírito de Deus para que você consiga estabelecer sobre si o príncipe da paz. Você pode ver que antes disso, Isaías fez, antes e depois disso, profecias contra diversos reinos, orientações a diversos reinos, chamamentos a diversos membros. Mas é importante saber que nesse capítulo especificamente, ele conseguiu identificar o príncipe da paz. Fiquem com Deus, graça e paz, a paz de Deus.